E você estava falando da França. Antes de ir para a França, eu vi você falando no seu Balascast que você viajou, né, para vários lugares. Uhum. Como voluntário, o que Eu que fiz era? Palhaço Sem Fronteiras. Como que foi sua experiência? Então, eu conheci na França, eu não sabia que existia esse grupo chamado Palhaço Sem Fronteiras, que fazem jornadas, expedições em lugares em conflito pelo mundo, lugares em guerra, lugares em dificuldades. Caramba, não. Então, isso começou num espanhol chamado Hotel Poltrona, e depois foi pra França, Estados Unidos, e até no Brasil, há uns 4, 5 anos, uma galera começou a fazer, então tem no Brasil também. Na época que eu tava na França não existia. Então, quando eu soube dos Palhaços Sem Fronteiras, eu falei, nossa, eu quero fazer esse negócio. Aí fui atrás dos caras, né? Os caras, na época não tinha internet, não tinha dar um Google Estamos onde eles falando que ano, moram. mais ou menos? Era 99, século passado. Caramba. Era início de internet, não é que não tinha, mas digo, não é uma coisa, não, dá um Google e acha onde é a sede, manda um e-mail, não. É tipo numa lista, eu peguei na lista telefônica o nome, fui até lá, toquei na porta da sede deles e falei, olha, eu sou do Brasil, fiquei sabendo de vocês e tal, e... Eles, tá, como é que funciona? Deixei lá, preencher a ficha, contei, eu tava fazendo uma escola legal, o cara foi super gentil, do Brasil, né? Tem um glamour meio Brasil, Tem, cara, né? tem. Que Exótico, é bom, agora não sei como vai estar quando a gente agora for talvez fora, nem tanto. esse desespero, mas na época tinha um olhar bonito pro Brasil, então o cara me respondeu. E aí, ele não me chamou de primeira, eu fiquei de cada 4, 5 meses eu dava uma tocada lá, aparecia, tal. Até que um dia ele me chamou pra ir, em 99, quem é mais velho talvez lembre, teve a Guerra do Kosovo. Tá. E por conta dessa guerra formaram-se campos de refugiados. Então ele me chamou e eu entrei nessa trupe e a gente foi fazer espetáculos no meio da guerra, em campos de refugiados na fronteira da Albânia com Kosovo, que era ali perto onde estava acontecendo a bagunça. Como que vocês chegavam no lugar? Vocês atravessavam áreas de conflito ou era uma coisa meio segura pra ir? Era relativamente segura, não é 100% segura, então você assina um termo, você sabe onde você está indo, e você tá amparado por algumas ONGs que estão lá no lugar, que sabem um pouco que horas viajar, por exemplo, só se viaja de dia, alguns lugares não podia fazer aglomeração aberta, então a aglomeração o espetáculo tinha que ser fechado. Então, agora nesse, por exemplo, eu lembro da gente andando e passando, tipo, um posto de controle, um tanque de guerra ali, um posto de exército, onde vai, o que é? Não, palhaço, vai pra onde, sabe, assim, os caras querem saber quem são vocês, revista, abre o negócio, aí começa a sair umas bolinhas de malabares, os nariz vermelhos, uma florzinha, Tem identidade, joga água na cara dele, ele dá um tiro e rimos, né? E ele me deu um tiro. Não, era bem isso, porque assim, não era um lugar onde os caras, sabe, conhece, né? Era um lugar que tava rolando uma guerra. Exatamente. Então o cara desconfia. E tudo pode ser pode ser um truque, alguma coisa, né? Então o cara desconfia mesmo. Então a gente foi parado, revista, nananana, até que daí você chega lá no campo de refugiado. Então você passa por um tanque, você passa por uma casa destruída, umas casas com tiros e escombros, sabe? Tipo, só a escada. Você passa por um cenário que você fala, parece aqueles filmes, você tá ali no lugar. Aí você chega no campo de refugiado. É um barracão? Que é um grande barracão. É um grande... normalmente assim tem muitas barracas grandes, que as pessoas estão lá naquela situação bem miserável. Normalmente um campo ele é comandado por tocado por uma ONG, então a ONG, né, cuida daquele campo e as pessoas ficam lá esperando a sorte delas, esperando para o que vai acontecer com elas. E é muito louco, né? E aí chega... E pessoas de várias nacionalidades, origens? Lá, a maioria... Nesse que a gente foi lá, a maioria era albanesa mesmo. Então teve aquela... na Guerra do Kosovo, eles quiseram fazer uma limpeza étnica lá. E... Então a maioria do público nosso eram crianças, adolescentes e mulheres, porque os homens... ou tinham sido mortos, ou estavam na guerra, ou não sabiam, muitos. Adulto, homem, então era muito difícil de ter. Bem menos. O público maior eram mulheres e... crianças. E eles lá esperando a sorte deles, sem saber, né, pra onde ia, sem saber até quando. Lá não acontece nada. E é uma situação muito louca, porque
Não acontece nada, vira e mexe o quê? Chega lá um caminhão com mantimentos. Aí depois, 5 dias não acontece nada. Aí chega um caminhão com remédios, informações. Então sempre que chega dá uma novidade. De repente chega 2 vans com uns caras esquisitos, com umas trancinhas, com umas coisas coloridas. Sai de dentro de um Fusca 35 palhaços, né? Tipo, começa a sair e não para mais. Total, era bem isso. E a galera assim, meu, quem são esses caras, assim, né? E aí, normalmente, as crianças que já iam chegando e vendo, o que é isso aí? O que é esse negócio? Aí a gente montava o trapézio, era a primeira coisa que montava. Aí já chegava mais, né? Rolava uma rádio peão, porque como é que você sabe do espetáculo? Não tem uma rádio, é meio não tem que... alto-falante que chama, não tem não? nada. Então, quando a gente chegava, a gente ia montando e nisso, sem a gente saber como, começava as crianças a chegar. Vem, junta, ficavam de olho. Aí as crianças avisavam pro outro, e alguém dava notícia. Espetáculo, quem vai fazer? Quem faz? Espetáculo! Nem falava língua, eles falam albanês lá. Caramba. Então, nem a língua a gente falava. Então tinha que chegar no... Eu aprendi umas coisas em albanês. Sério? Você lembra de alguma coisa? Tipo assim, eu perguntava no espetáculo uma hora pro moleque qual o seu nome. Então eu falava Sítio Hash. Que é qual o seu nome? Qual o seu nome? E o que eu descobri lá foi na minha primeira viagem internacional, é que eles achavam muito engraçado de eu falar qualquer coisa em albanês. Será que você falava muito errado? Devia ser isso. Deve ser isso o sotaque, né? É. Como esse nome? Isso, alguma coisa como assim. se alguém falasse um gringo. Esse nome. Isso. E aí eles achavam engraçado. Só rachando da risada. A pergunta era, qual é o seu nome? E a plateia, tipo, de bater palma. Caramba. Eu falava, que engraçado, que é a graça, né? E aí, quando eu saquei isso, aí eu fui... Porque a gente tinha quase nada de fala. A maior parte das falas eram assim... Por exemplo, tinha uma hora que eu fazia uma brincadeira de uma mágica mesmo, então eu fazia uma magia, porque eles fazem... Lá eles falam magic. Então, magia eles entendiam. Eu falava magia. Ou então eu falava, fora. Então, era muito sonoro, mas não tinha texto. Sei. Só que aí, quando eu comecei a ver que isso funcionava muito, eu comecei a aprender mais. Então, eu perguntava qual o seu nome, eu aprendi a falar sim, porque uma hora eu perguntava pro meu parceiro ele saía e tinha as bolas de malabares, e eu falava assim, eu posso ir? E ele falava não, e eu falava sim. E eu aprendi, eles falam pó é sim. Pó. E ió é não. Então eu falava pó. Eu falava pó, eles pó. E eles achavam muito engraçado eu falar sim, não. Então, todos os espetáculos. E até que no final eu tinha todas as minhas falas em albanês. Sério? Então era divertidíssimo. E vi que era um segredinho que você aprendia. Você ficava quanto tempo lá? Então a gente chegava, montava. E o cenário era muito simples. O cenário era só uma cortina para entradas e saídas e o trapézio. Até porque se tocasse uma sirene ou alguém gritasse emergência, larga tudo e tinha que ir embora e tinha que evacuar de emergência. Então não podia ser nada que a gente precisasse ficar muito fazendo coisa. Sim. Então a gente montava, depois a gente se preparava 1 hora cada um sozinho, fazia a sua concentração, se encontrava, fazia o show durava em torno de 1h30. E depois ficava ali trocando, assim, batendo papo, meio possível, brincando. As pessoas vinham lá, mexer nas trancinhas, sabe? Uma coisa assim. Isso é uma coisa de outro mundo lá nesses lugares. E desmontar e ir embora. Então, mais ou menos, a gente devia ficar umas 4 horas por campo. Tanto que a gente fazia 2 shows por dia. Ah, tá. Vocês iam pra 2 campos. E aí atravessar... Era deserto lá? O que era? Era uma mistura de... Como se fosse um interiorzão, assim, os lugares que a gente foi, porque era bem fronteira, então você passava por muita terra, um lago, era uma montanha, montanhoso, muito bonito. E vocês sentiam, assim, uma diferença no olhar das pessoas de quando vocês estavam chegando no espetáculo? Porque deve ser um olhar triste, um olhar preocupado, aquela coisa tensa, né? Sim, você sentia muita tensão, uma melancolia, uma coisa assim de que... tem uma realidade dura rolando lá, assim, não dá pra fingir que não. Ao mesmo tempo que, assim, claro, desde a nossa chegada, como tinha uma novidade, era muito legal,
Por quê? Porque chegou uma coisa nova. Chegou uma... Não tem televisão, não tem nada lá. Não tem nada lá. Caramba. E é uma coisa que até quando eu voltei, alguém me fez uma pergunta que eu falei, nossa, nunca nem tinha pensado. Assim que eu voltei, ele falou, tá, mas assim, vocês vão. Só que quando vocês vão embora, os caras ficam lá na merda. Você acha que serve pra alguma coisa? E quando o cara falou, eu falei, nossa, não sei. Mas depois, assim, matutando, serve sim, muito. Por quê? Porque naquele momento, seja naquela 3 horas, 1 hora do show, que seja na hora do show que o cara viu, nesse momento, a realidade pra ele era aquela lá. Era o lúdico, era a graça, o colorido, a brincadeira. Então, um cara que tá ali num cinza, num preto o tempo todo, numa tragédia, se ele tem um momento que ele pode respirar, que ele pode conectar com ele, que ele pode rir, que ele pode conectar com o outro, que ele pode rir. E outra, quando a gente vai embora, as meninas da ONG relatavam isso pra gente. Não, eles ficaram falando de vocês a semana inteira. Caramba. Porque tem um assunto legal, uma coisa divertida. Não é quanto tempo dura o espetáculo, né? Isso, exatamente. Exatamente. Cara, que fantástico. Exatamente. Então era muito legal. Então, se o moleque que me viu sonha nessa noite com espetáculo, olha que maravilha. Ou que mais pra frente vai querer seguir a carreira de palhaço ou fazer alguma coisa relacionada com arte, já valeu a pena, né? Já valeu. Uma mãe que tava desesperada que ficou um pouco menos. Seria o mesmo pensamento que você fala, pô, você vai no hospital e a criança pode morrer de câncer daqui a um mês. Sim. Mas e aí? E não valeu a pena aqueles momentos que ele... Sim. Cara, é um pensamento diferente, porque a gente não consegue... Por mais que a gente tente se colocar no lugar dessas pessoas, não tem como. Cara. Não tem como. É uma realidade tão diferente, tão diferente. Não. É o que você falou. Eles estão lá, eles nem sabem. Assim, não, vou resolver minha situação daqui a um mês. Não sabe. E no final tinha uma coisa que era muito legal, que a gente deixava um nariz vermelho com cada um deles. Que era muito legal, que era uma maneira do espetáculo durar mais tempo. Exatamente. Era uma maneira da gente ficar lá depois da gente ir embora. Era uma maneira deles terem uma brincadeira entre eles. Era uma coisa que ficava como uma lembrança que se estende uma no tempo. conexão, né, que era criado lá e que estendia essa conexão. Toda vez que ele olhasse para aquilo, ele ia se lembrar, Exato, né? exato. Que legal. Então, você tá afetando a memória, você tá trabalhando com a memória, com a vida, né? Quanto tempo você fez isso? Foram dias? Eu fiz essa viagem que foi pra Albânia. Eu fiz uma com os ciganos em Paris, fiz uma outra em Paris e fiz uma também em Madagascar, na África. Lá a gente foi pra... Eram grandes favelas, eram lugares muito. Madagascar tem favela também? Tem. Bom, mas é floresta pra caramba também? Ou não? Porque a gente tem aquela ideia de... Não. É? A capital em si é cidade. É mesmo? Então, Madagascar é uma cidade, parece uma cidade um pouco do interior, uma cidade, assim, com barco, não sei o que, mas é muito pobre, com uma corrupção. A nossa já é muito grande, mas lá é pior ainda, no sentido de ter um sistema que já é muito corrupto. Então, a gente foi num lugar que era uma prisão para adolescentes, porque o moleque tinha roubado uma mandioca, e aí ele é preso. E aí... aqui também, às vezes o cara vai pra um mas assim, lá às vezes o cara podia ficar 1 ano e meio porque o sistema judiciário não roda, não tem advogado, não tramita. Fica esperando então ele fica esperando na prisão, numa prisão pra criança, uma coisa tipo, nossa, que louco. Então um pouco tem agora, nosso Brasilzão é um pouco assim, mas acho que era mais ainda nesse sentido das instituições que não funcionam, um ditador que tá lá há muitos anos. Enfim, então as ONGs estavam tentando ajudar, arrumar, formar advogados para os advogados poderem soltar as coisas, e a gente entrava e fazia shows em prisões, shows em favelas mas muito pra grandes. Criança só? Não, para adulto também? Tinha, nessas prisões, por exemplo, eram adolescentes. Essa eu lembro até, essa eu nunca tinha entrado numa prisão. Eu lembro da gente, aquela coisa... Com cara de prisão mesmo, que nem aqui? Com grade. Sim. Sim. Caramba. Sim, ela tinha um pátio central e tinha alguns quartos coletivos, mas o quarto era gradeado mesmo. Então, primeiro quando o cara abriu a gradona, assim, aquela coisa da... Sim. Caralho, dentro da prisão. Aí fecha, tchac, clec. E aí tinha esse pátio que não tinha ninguém no pátio e a gente foi montar o cenário. E esse é um momento que eu me lembro maior da montagem, porque a gente estava montando e as crianças, os adolescentes, nem eram crianças, era 16, 17, 18,
estavam lá olhando pra gente, mas assim, não estavam achando graça nenhuma. Estavam, assim, muito desconfiados, porque... Sei lá por quê, porque estavam numa situação ruim, provavelmente a dia deles lá era uma... Não sei se alguém falou que vai ter show de palhaço, os caras estavam achando muito né? E estavam olhando pra gente, assim, tipo... O que vocês estão fazendo aqui? Eu não sei se tiraram a hora do futebol dele, eu não sei o quê. Eu sei que tinha uma desconfiança muito forte, a gente sentiu esse clima, assim, muito forte. E... bom, uma vez que a gente preparou, tava pronto, tal. Aí eles abriram pra galera vir. E a galera veio, sentou no chãozão lá, meio aglomeradão, meio todo mundo junto lá. E os caras, assim, então é diferente dos outros shows, por mais que eu tava outra na guerra e as crianças lá, sabe, um comércio, uma coisa assim, lá tava os caras assim, tipo, 2 braços cruzados olhando meio pela lateral. Então, tanto que nesse, o cara que era o coordenador da trupe, eu era o mais novo da turma. Ele falou pra eu e uma palharama, 2 palhaços, pra gente entrar primeiro e fazer pequenas coisas, só pequena. Que era tipo como se fosse um pequeno aquecimento de plateia. Então a gente entrou assim, dava uma olhadinha, saía. A gente entrou, dava uma olhadinha, saía. Aí a gente foi lá, não sei o que lá, no cantinho lá tinha um guarda-chuvinha. Não sei se era de algum deles, né? Guarda-chuva, brinca, abre, fecha, tá. Opa, fez uma risadinha. Legal. Sabe, começou devagar, assim... Aí, a gente fez um mini aquece, voltou, e o primeiro número que a gente fez foi o número de mágica, de um cara que era muito bom de mágica, que foi o número que pegou a plateia. Então a gente fez esse primeiro aquecimento de plateia pra mostrar, olha, estamos juntos, estamos aqui, lá... Então, e sem falar nada também. Sem falar nada. E aí o cara fez era um palhaço mágico que fazia, e aí a galera, no truque, né, ele pegou eles no truque, né, aí a galera pirou, bateu palma, né, e daí aí pegou a galera. Aí entrou, a gente fez o número da água, chama a galera, aí no final... Eles estavam... Show normal, golaço. Quando acabou, eles, né, vários choraram. Foi muito bonito, assim, porque foi sair de um lugar para outro. Diferente dos outros lugares, esse nem era a situação... Quer dizer, né, era... Mas, assim, a diferença do começo pro final foi uma das maiores que eu já tive, assim. Porque esse foi um show que eu tava com medo de fazer. Não medo de que acontecesse algo, porque tinha polícia, não era isso. Mas, assim, medo de falar, galera... Como é que faz show? Não vai acontecer nada, não vai ter reação nenhuma. Não vai rolar, não vai... Enfim, mas já aconteceu.